Olá, vestibulando, estou de volta, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre pandemia. Mas não do ponto de vista da biologia, mas sim do ponto de vista de como essa pandemia se forma. Você sabia que a pandemia tem a ver com o sistema global de redes? Então, justamente, a globalização ela tem uma influência muito severa na formação das grandes pandemias do mundo contemporâneo. Em especial do século XX para cá, a gente teve a influência direta de movimentos globais, em especial daquilo que nós chamamos de redes. Redes de comunicação foram fundamentais para que as pandemias se formassem. Evidentemente, as doenças se formam em um lugar, epidemicamente falando, elas são endêmicas e com o sistema de redes, elas passam a se distribuir de maneira muito mais fácil pelo mundo através da circulação de pessoas. Isso teria sido originário a partir do movimento global, quando o mundo passou a se articular em um sistema organizacional, sendo que grandes cidades estão ligadas a cidades médias, que estão ligadas a cidades pequenas, através de meios de transporte diretos, e incluindo relações de poder entre elas. Logicamente, as pessoas precisam circular entre essas cidades e acabam circulando também os vírus através desses locais. Isso teria sido um princípio de uma rede de contaminação através do tempo. Se nós voltarmos um pouco no tempo, nos anos 80, nós vamos perceber a pandemia da AIDS, quando ela passa a ser distribuída através da circulação de pessoas entre o continente africano e o resto do mundo, em especial a Europa e América. Através da circulação de pessoas em um sistema de redes, a doença sai do seu local epidêmico e se espalha ao mundo, transformando-se em uma grande pandemia. As redes são tão fundamentais na formação das pandemias que um estudo canadense que está aqui publicado nessa reportagem mostra que uma empresa startup conseguiu, ainda antes da OMS declarar o risco de pandemia lá em janeiro, alertar o mundo sobre a realidade que estava por vir. E ela avisou não só a China, mas a China especialmente, que era a porta de saída, como esse vírus iria se propagar pelo mundo. Pois é, observando os fluxos dos portos, aeroportos e viajantes, dava para se ter uma ideia de cenário para onde o vírus poderia ir, quando iria chegar e por onde ele iria chegar, se pelos portos, aeroportos, e isso poderia ser utilizado como política de contenção. De fato, os estados eles tiveram negligência e não levaram tão a sério a pesquisa. Todas as vezes que a gente fala em grandes pandemias, elas vêm acompanhadas de importantes crises econômicas. E a discussão sempre passa por aí. Quem será que vai resolver o problema econômico do mundo após uma grande epidemia? Não existe um salvador da pátria, uma pessoa que consiga resolver tal problema. Existem, na verdade, pensamentos filosóficos que explicam que esse papel de solução das grandes epidemias ele é do Estado, através da teoria de bem-estar social, essa teoria aqui, você vai ter filosofias que dizem que o Estado ele deve intervir na economia para garantir o bem-estar do cidadão, através de políticas públicas que possam devolver a essas pessoas que são contribuintes do Estado, ou seja, pagam impostos, condições de vida minimamente necessárias para que elas possam reconstruir após as grandes crises. Claro, existe uma grande crítica a esse modelo, e essa crítica perpassa pela ação do cidadão. A política de bem-estar social ela deve ser temporária. Um grande exemplo de falha na teoria de bem-estar social nós temos na Europa, os chamados PIGs. Isso mesmo. Esses países que estão aqui listados são aqueles países que deram início à famosa crise europeia. Toda crise passa e com o tempo a gente pode voltar a ter crescimento econômico. Então, vestibulando, ficou com alguma dúvida? Gostou dessa aula? Quer me contar alguma história? Vem aqui nos comentários, deixa sua informação, deixa sua pergunta, deixa seu elogio, sua crítica. Quer falar comigo? Vai lá no direct, fala comigo, que eu te respondo com certeza, com muito prazer. Até logo, até breve, boa aula e bons estudos.